Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. Vou esperar um pouco, não é? Aí as pessoas vão entrando. Paulo já está por aí, foi o primeiro a entrar. Paulo, muito bem, boa noite. Vamos iniciando a nossa harmonização para a gente começar o nosso papo de hoje, né? Papo que acontece todas as quintas-feiras. Toda quinta-feira tem live da Quinta de Luz às 8 da noite. E aí é sempre com muita alegria que a gente vê todos vocês por aqui. Boa noite. Boa noite, Paty. Me dá um feedback, vê se a imagem, o enquadramento, o som tá de bom, estão de qualidade, né? Porque todos vocês merecem esse trabalho de qualidade. Tá ok? Olá, Maria de Jesus. O som tá ok, né, Paulo? Tá tudo certinho. Muito bem. Vamos iniciar, né? Então a gente vai caminhando, conversando enquanto as pessoas, mais pessoas entram e participam da nossa conversa. Por aí tudo certo, né, Jesus? Então se está certo para algumas pessoas é porque está indo tudo bem. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Que precisa ajustar aqui que a gente faz isso. É interessante que comecemos sempre um papo espírita, né? Que fale de espiritismo, com uma prece. Então eu convido a todos nesse momento a uma harmonização, aqueles que quiserem fechar os olhos, que quiserem acompanhar em voz alta ou apenas em pensamento, que pode ser feito desse jeito e colaboram e ajudam bastante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Damos graças a Deus. Pode-se fazer quando se harmoniza com o pensamento em prece, principalmente no início de qualquer atividade onde você se proponha a essa harmonização, combinado ao Pai Nosso, uma prece voltada para aquele que a gente chama de anjo guardião, né? De anjo da guarda, de espírito protetor. É uma boa combinação no que tange uma repercussão vibratória, no sentido positivo de repercussão vibratória. Então vamos mentalizar essa consciência que emana por nós individualmente. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege e ilumina. Que assim seja. Muito bem. Que coisa boa. Já tem bastante gente aí. Vamos conversar. Gente, eu quero pedir licença para fugir um pouco do tema nesse início da live. E vou explicar a vocês, justificar o porquê. É o tema que foi divulgado. Eu peço licença aí à Patrícia, né, que está sempre junto da gente aí na equipe técnica, para fugir um pouco desse tema e dar alguns avisos. Porque acho importante que a gente vá para essa questão dos avisos agora. Porque a gente está iniciando, né, reiniciando. Então nós, o ano passado, né, no mês de abril, começamos com a Quinta de Luz no âmbito virtual, né, nas redes sociais, enfim, site, blog,
Instagram, e em virtude do que enfrentamos, né? Iniciamos esse enfrentamento o ano passado, tivemos que fechar a casa e na fisicalidade e corremos para essa adequação da quinta na internet, o que nos deixou muito felizes, porque foi um bom trabalho. Foi um trabalho que custou realmente muito suor, mas a vida é assim e nós nos esforçamos bastante. Tem muita gente envolvida nesse trabalho para chegar até todos vocês. Né? Quem é da casa, participa do mediunato sabe, né? E tem muita gente participando também desse pessoal das equipes, né? Que assim dividimos, que favorecem a gente estar aqui hoje com vocês, conversando sobre espiritismo. Esse ano de 2021, ele configura um ano que ele se enquadra nessa adequação feita em 2020. Então, a didática de 2021, a metodologia pedagógica foi toda pensada nesse modelo virtual, né? Em levar a Quinta de Luz para todos vocês através da internet, né? Dos veículos que a internet proporciona. Então a gente colocou todo o planejamento focado nessa estrutura. Por quê? Porque a gente não tem ainda previsão de abertura da casa na fisicalidade. Então, como nós só podemos abrir a casa mediante uma imunização da população realmente efetiva, certo? Então, a gente precisa ter cientificamente dados comprovados de que nós temos uma redução significativa a ponto de não colocar ninguém em risco, tá? Para poder haver a reabertura da casa na fisicalidade. Por que eu estou dizendo isso? E é meio que chovendo no molhado, porque a gente sempre está repetindo, né, Jesus? É porque muita gente pergunta e pergunta todos os dias a esse respeito. Eu recebo perguntas, questionamentos, quando a casa volta a atender na fisicalidade. Porque não parou de atender. A espiritualidade trabalha até mais hoje. E eu vou explicar, e aí a gente já entra no nosso tema. Tá? Então, no tema de hoje. Então, a gente só pode reabrir a casa nessa condição. Tá? Não tem outra perspectiva. Logo se entende por que o modelo da Quinta de Luz virtual, ele é o modelo pedagógico, digamos, oficial esse ano. A gente pensou a Quinta de Luz, o ano de 2021, neste modelo. E aí, nós temos nas quintas-feiras, todas as quintas a gente tem live com uma temática espírita, que nós dividimos, nós somos 5 dirigentes na casa. Então é meio que uma obrigação, né? O nosso trabalho dentro dessa divulgação também, no que tange assim, está na linha de frente, né? Então estamos na linha de frente em diversos âmbitos. Mas aqui, mostrar a cara a vocês, trazer uma temática, a gente tem essa obrigação, esse trabalho das quintas-feiras. Né? Então, nós dividimos isso. O João, que deu a live da semana passada, né? O João Luiz, ele vai trazer, sempre trouxe, desde o ano passado, uma temática voltada para a questão histórico-filosófica do Espiritismo e suas implicações cristãs nas diversas correntes filosóficas, na corrente histórica, no segmento, na continuidade histórica. Então, as lives do João, vocês vão visualizar bastante essa condição. Então, e ele é bom nisso, ele estuda muito essa área, dentre outras, mas assim ele vem desenvolvendo seu trabalho. Alexandra
Alexandra é uma médium da casa, é uma médium extremamente ostensiva no exercício de sua mediunidade e tem uma relação muito estreita, inclusive profissional, com o âmbito psíquico. E ela vem desenvolvendo um trabalho pioneiro e extremamente importante do espiritismo no âmbito psicológico. Então, ela vem fazendo todo esse trabalho focado no Evangelho, nos demais livros da codificação espírita e tem trazido esse conteúdo de forma simples, pedagógica, doce, assim como ela é, e tem também um material fantástico para informação de todos vocês aí no site, no blog, no YouTube, no Instagram. Vão lá pesquisar, vão lá na fonte que tem muita coisa boa, não é? Nessa organização venho eu, que trago e tenho essa missão de trazer a conexão científica do Espiritismo. Espiritismo não é religião, como a gente quer fazer muitas vezes, onde a gente teima em colocá-lo. Ele não é religião. O Espiritismo é, muitos dizem ser uma ciência de bases filosóficas, mas a gente encontra também uma filosofia de bases científicas. Ele pode ser pensado das duas formas. Mas vocês vão ver na fala do João, se vocês forem lá na live dele da semana passada, tá? A história, a conexão do cristianismo, a evolução do cristianismo e a humanidade, não é? Onde o cristianismo se encaixa. E o Kardec ele tem a sublime e difícil missão de transformar também o cristianismo em ciência. Vê só, se o espiritismo tem implicações religiosas, remetem ao cristianismo, pois é uma doutrina cristã, tá? Vai falar sobre isso. E o Kardec tem, né, a missão, e faz isso muito bem, de enquadrar o cristianismo no âmbito científico-filosófico. Então ele nos dá, gente, a oportunidade de sair do pensamento religioso. Isso é ímpar. Isso não existe em nenhum outro lugar do Ocidente, por exemplo. O oriental tem uma outra forma de conexão com o divino, mas para o Ocidente não. E aí, saindo desse pensamento religioso, nós vamos, abrir a mente. A gente não precisa fugir de religião. Muitas vezes, eu tenho muitos amigos, né, quem não tem, céticos, ou que não querem se prender a algum tipo de conexão com o divino, a algo que seja refletir sobre a transcendência da matéria, porque não querem entrar numa vertente religiosa. Não querem, de repente, se sentir enquadrados em alguma coisa que remeta à religião. Mas o Espiritismo não é religião, acabei de dizer. É a oportunidade da gente sair desse pensamento religioso. Muito bem. E aí vem a minha tarefa, como eu disse, nas lives, pelo menos, é a de trazer esse pensamento científico, as conexões científicas comprobatórias, as experiências realizadas no âmbito espírita, o uso da tecnologia, a evolução das ciências humanas, a expansão da consciência nesse sentido. Então a gente vai conversar sempre sobre essa temática. E aí vem o nosso amigo Márcio, né? O Márcio França, que faz uma abordagem do comportamental.
O que é a expressão do espiritismo no teu cotidiano? Na forma como você age, na forma como você se relaciona com as outras pessoas, se relaciona com o teu trabalho, como você procede no teu dia a dia. Então o Márcio, ele pega esse âmbito comportamental, cotidiano, motivacional do espiritismo, conectado ao espiritismo, e traz essa abordagem de forma muito clara. A nossa querida Maria de Jesus, por vezes, ela dá o ar da graça aqui na live, né? A gente quer muito ela por aqui. Peçam que aí ela não tem como não aparecer. Mas Jesus, gente, é a pessoa que responsável pela quinta de luz existir no plano da matéria. Então Jesus é todos os setores da quinta: contábil, administrativo, financeiro, tá? De serviços gerais. Olha aí, ó. É de serviços gerais a ordem final. É Maria de Jesus. É ela que tem a chave do cadeado na mão. Então, e ela faz esse trabalho muito bem feito. Inclusive, ela tem uma proposta, ela já trouxe aqui, quem for lá nas lives dela do ano passado, ela tem uma proposta onde ela fala a respeito de como é fazer isso dentro de um centro espírita, porque a gente recebe essas indagações. Então, nós temos um trabalho voltado para o atendimento espiritual de crianças e adolescentes, tá? Que já foi questionado por vários centros espíritas, questionado no bom sentido, de como é que a gente consegue manter os adolescentes, por exemplo, conectados a um trabalho, a um tratamento espiritual, porque eles se dispersam muito rapidamente, né? Então, quando outros centros nos procuram em como é que acontece essa regência dentro do centro, é Maria de Jesus. Não tem como. Se um dos outros 4 for falar a respeito, vai ficar na teoria. Não tem como eles consolidarem uma prática e terem uma ideia de dizer vamos fazer desse jeito que dá certo. Tem que conversar com ela. Senão não rola. Ela que sabe como as coisas devem agir devem acontecer no âmbito da matéria, no que tange. Ela é uma consultora de administração de centro espírita. Podem entrar em contato com ela que ela dá show sobre isso. Muito bem, gente, vamos caminhar aqui. Então a gente está dizendo que eu estou trazendo aqui para vocês a nossa organização. Então é isso que a gente apresenta nas quintas-feiras para vocês. Só que tem um outro trabalho, tem um trabalho amplo, né? E tem mais, tem um telefone no site que vocês falam direto com Maria de Jesus, tá? Então podem ligar que ela sempre está disposta a atender. Vejam só. Jesus vai me matar, mas tudo bem, Jesus. Vamos lá, vamos em frente. Ó, vejam só. A gente tem todo um trabalho acontecendo além das quintas-feiras de informação também, né? Ultimamente, recentemente, nós começamos a prática do Evangelho no lar, tá? Em forma de live, aos domingos. Então tem uma história linda que eu ouvi uma vez do Divaldo Franco. Ele dizia o seguinte, que Jesus aos domingos, ele se reunia com várias pessoas na casa de Simão Pedro. E ali ele conversava a respeito de sua caminhada. Então ele trazia os seus ensinamentos e ele ouvia as pessoas, a interpretação que as pessoas davam daquilo que ele estava ensinando. A proposta daquele trabalho de Jesus no domingo era isso. Era passar o ensinamento e ouvir a interpretação das pessoas a respeito daquilo que ele tinha dito. E aí, o Evangelho no Lar também é
um momento de reflexão sobre esse trabalho do Cristo, tá? Onde nós nos reunimos, conversamos sobre o Evangelho lendo um trecho, tá? E interpretando ao nosso modo, diante do nosso alcance, mas com muito boa vontade, hoje, aqueles ensinamentos. E aos domingos, nós estamos fazendo isso no Instagram. Não nós da dirigência. Aí já entram outros trabalhadores que colaboram conosco de forma muito benevolente. Então, já entram outras pessoas, trabalhadores que levam esse evangelho, simulando, não é, essa reunião de Jesus na casa de Simão Pedro. Como fazer o evangelho no lar? Vocês têm no site. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem vídeos, tá? Mas texto tem lá no site. Como se pode fazer, como se pode não. Qual a metodologia, a organização, a arrumação para a prática do evangelho no lar? Então tá lá. Evangelho no lar. Outro recurso, né, utilizado no tratamento espiritual, a água fluidificada. Tem também no nosso site, blog, tá tudo lá. Como você pode fazer a água fluidificada, tá? Para o seu tratamento espiritual. E aí, gente, tem outros tantos trabalhos derivados. Tem vídeo que muita gente boa, com muita informação, grava a respeito de várias temáticas dentro da prática espírita. Tem textos, certo? Até anotei alguma coisa aqui para não ser injusto com nenhuma vertente que nós tenhamos adotado para chegar até vocês com o máximo de informação espírita. Tem as vigílias, tá? Nós temos a prática de vigílias diárias na nossa metodologia da Quinta de Luz. Então, lá no site tem os horários. Sábado e domingo tem vigílias em todos os horários, certo? Que tem durante a semana, que são aí uma média de 4 ou 5 horários. Vão ter no sábado e no domingo. Domingo ainda tem o Evangelho no lar. Então, a forma que a gente tem de chegar até vocês. O que são essas vigílias? É um momento de oração. É um momento onde nós estamos nesse movimento uníssono, tá? Pelo bem maior, pela harmonização do nosso planeta, pelo apacentar das nossas consciências e espíritos nesse momento tão diferente que estamos vivendo. Então, naquele momento, muita gente está junto no mesmo movimento positivo. Todo dia tem vigília. Todos os dias. Sábado e domingo tem em todos os horários que tem durante a semana. Como fazer? Vai lá. Site, blog, tem toda a explicação a respeito. Tem também, gente, o tratamento à distância. Deixei esse por último, aqui nesse relembrar, né, de tudo que estamos fazendo, porque é extremamente importante e, digo, consolador para aquelas pessoas que nos procuram todos os dias perguntando da casa, do trabalho da casa no âmbito físico, né, quando volta. Então, tem-se o tratamento à distância. Se você vai no site, lá tem um espaçozinho que é o Fale Conosco. Então, lá você põe o seu nome, o seu endereço, a sua idade
e o motivo da busca do tratamento. Não precisa de um texto muito extenso, mas que contenha esses dados. Esse e-mail, pouquíssimas pessoas têm acesso e não usamos ele para outro fim que não o tratamento espiritual. Equipes espirituais, as mesmas que atendem na Quinta de Luz, se propõem a ir na casa de cada um de vocês, tratá-los todos os dias. Todos os dias. São mais vezes do que acontecem quando a casa funciona na fisicalidade. Pelo menos até quando, né? Não sei quando voltar, mas até quando estava funcionando, acontece mais vezes do que acontecia quando a casa estava funcionando, acontece o tratamento espiritual. Então, vão equipes espirituais na casa de cada um de vocês tratá-los. A manutenção disso, a parte colaborativa de cada um, é o Evangelho no Lar e a água fluidificada. Outras dúvidas, tá? Já o pessoal da produção já abriu a porta aqui mandando eu entrar no tema. Joia, vamos lá. Outras dúvidas podem mandar, tá? Usem esse espaço. Mandem as dúvidas que a gente dá um jeito de chegar até vocês e responder essas questões. Como eu disse, qualquer dúvida, qualquer questão a esse respeito. Vejam só. Eu falei do Kardec, né? Da minha tarefa junto a vocês e a ideia que faço do trabalho do Kardec, que teve dentre outras tarefas, a difícil missão de conectar o cristianismo à ciência. Então, como trazer a ideia de uma religião, não é? Porque aí a religião católica ela foi fundada nas bases cristãs, né? Em bases cristãs, muito embora para fins que nem sempre foram tão benevolentes assim. Então, como trazer um pensamento cristão para um mundo e aí uma Europa castigada por mais de 1000 anos pela conhecida como Idade das Trevas, né? A Idade Média, onde a regência maior de todo esse tempo foi a mão da Igreja Católica, que acabou cometendo muitos crimes com a justificativa de ser em nome de Deus. Então ele tinha essa difícil missão de um povo que tinha se libertado disso. Então, se a Idade Média durou aí de 400 e alguma coisa depois de Cristo a 1400 depois de Cristo, né? O Kardec veio aí em 1858 com o livro 57, né? Com o livro dos Espíritos, né? Que aí obviamente ele começou um pouco antes, muito próximo, né? Historicamente é um tempo muito curto, né? Se você põe aí 300, 400 anos na história, é algo que quando for levado em consideração a existência e desenvolvimento da humanidade, é um período curto para um povo castigado por um poder, né, dito cristão durante tanto tempo. Então Kardec tinha essa missão. E no âmbito de uma
de pós-Revolução Francesa. Né? Então, se a Revolução Francesa, dentre outros fatores históricos, vem para consolidar o pensamento livre, não é? Diante da sua ideologia, vem para trazer essa ideia de que vamos evoluir cientificamente através dos nossos próprios esforços, de maneira livre, vamos divulgar conhecimento, liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. O Kardec vem com a ideia justamente quando ele tem contato com fenômenos ditos sobrenaturais e ele vê que isso não tem nada de sobrenatural, e sim, não é? E sim, pode ser explicado cientificamente, pode usar de uma metodologia para a explicação de todos aqueles fenômenos, ele percebe a conexão disso com o cristianismo em um dado momento. Não quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, tá? Isso não ficou tão claro assim, porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro editado pelo Kardec, lançado na Academia Francesa, na época, em 1857, onde ele provou, através do fenômeno da mediunidade, a existência de espíritos. E ele, assim, justificava todos os fenômenos, justificava todos aqueles fenômenos ditos sobrenaturais. E os espíritos trouxeram a visão que tinham do nosso mundo e a visão do mundo deles. E esse livro foi aceito na Academia Francesa. Aceito na academia, estudado, debatido, amplamente difundido naquele momento do mundo. Tá? E aí o Kardec continua o seu trabalho, estrutura uma equipe de médiums, de colaboradores, estrutura uma equipe e então começa a desenvolver aquilo que foi a codificação espírita, que é o que? Todos os livros que vão trazer toda a sistemática da doutrina espírita. Então nós temos dentro dos livros, digamos que das obras fundamentais, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, não é? O segundo foi o Livro dos Médiuns. É um livro extremamente elucidativo do que é a mediunidade. É o estudo da mediunidade, a ferramenta que dá a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. O terceiro livro é justamente o que eu disse que foi um dos grandes desafios do Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é um outro evangelho, tá? O Kardec não escreveu o evangelho. O evangelho é a vida do Cristo. O Kardec trouxe a interpretação que os espíritos têm do evangelho de Jesus. Então é o evangelho segundo o espiritismo, na interpretação do espiritismo, tá? O quarto livro desse movimento foi o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então ele vem quebrar, através da informação dos espíritos, com o dogma das penas eternas, a ideia de que não há um sofrimento eterno, uma punição eterna, de que aqui, se não foi feito nessa vida, não foi seguido a regra, não é? do que é ensinado ou que seria vigente socialmente na época, no pensamento religioso, você sofreria eternamente num limbo ou no inferno ou algo dessa natureza. E que não existe, vejam só, um céu de contemplação, o paraíso, onde você vai e você só contempla. Então ele traz o céu e o inferno. Ou ele dá um outro título a essa obra, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E depois tem a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Uma outra quebra de paradigma. A ideia de dizer,
Esse é a grande conexão científica do Espiritismo, é a Gênese. Então, a ideia de, olha só, Deus não criou o mundo em 7 dias. Não houve isso. Por exemplo, né? Tem lá na Gênese, na conversa do Kardec com os espíritos. O que é que diz a ciência? Eles assim perguntam. Que a Terra se desenvolveu de tal forma, que antes foram os mares, que desses mares da água veio a vida, que isso se deu num processo de bilhões de anos. A Gênese vem corroborar tudo isso, vem ligar o Espiritismo a um braço científico que o permeia a partir de então e se compõe na sua vertente de evolução. Então vejam, se o Espiritismo é uma doutrina, tá? Que tem 3 vertentes. Filosófica vai falar sobre religião. Então a gente diz assim, religião, religiosa e científica. Esse braço científico, tá? Ele significa o caráter evolutivo. O filosófico é o caráter permanente. Ou seja, a filosofia vai trazer os questionamentos, reflexões e expansão do pensamento e crescimento humano, configurando o caráter permanente do Espiritismo. O braço científico é o caráter evolutivo. Então a ciência evolui. A ciência evolui, a ciência traz a inovação. E o Kardec deixa isso muito bem colocado e aberto na Gênese, que quando tiver dúvida entre o que diz o Espiritismo e o que diz a ciência, fique com a ciência. Então, o âmbito de abordagem e transformação, que é o aspecto religioso, que é esse grande desafio de transformar o cristianismo em um pensamento filosófico e científico do Kardec. E aí ele faz a codificação. Tem 2 livros a mais, o que é o Espiritismo e o Obras Póstumas. Esse Obras Póstumas, importantíssimo, porque é um livro editado a partir de textos do Kardec desconhecidos, onde são encontrados esses textos no momento já que ele desencarnou e trazidos ao público através do livro Obras Póstumas, compilado aí por sua equipe, né, de trabalhadores. Então, no Obras Póstumas, ele é tipo um diário, né? Ele fala das dificuldades do Kardec, ele fala das angústias, ele traz textos que não entraram na codificação, poderiam entrar em determinado livro e não entraram na codificação. Então, Obras Póstumas faz uma abordagem geral, conectando o Kardec a um ser humano, tá? Com seus desafios, angústias, medos, inseguranças, e determinado também naquilo que em toda a construção do pensamento espírita, naquilo que foi configurado aí como seu karma, né? A gente vai entrar, não nessa live, mas em algum momento, falar desse movimento, do que acontece na vida de alguém, de todos nós, que faz com que, naquele momento, a gente se conecte à nossa história espiritual. Né? Aquilo que nós viemos fazer aqui, que faz parte do nosso movimento evolutivo. Tudo faz, mas alguns eventos em maior intensidade. Certo? Então a gente vai falar muito a esse respeito aí esse ano. Tá bom? E aí, nesse momento, pegando o gancho do Obras Póstumas, a gente tem
a figura do Kardec não como o cientista codificador do espiritismo, aquele que conseguiu levar o espiritismo para a academia, onde essa ciência é largamente estudada, onde ele começa a explicar fenômenos ditos paranormais, onde ele joga o cristianismo para um pensamento filosófico e científico, e ele sai. A gente pode tirar o Kardec desse âmbito e entender Kardec como pessoa, como um ser humano, que fez um trabalho, vamos colocar assim, paralelo à construção da codificação espírita. E esse trabalho extremamente extenso. Patrícia, me diz quanto tempo eu tenho aí, por favor. Esse trabalho extremamente extenso, que ficou conhecido como Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, na medida que, no tempo, aliás, que o Kardec fez todo o trabalho, junto com a sua equipe, de desenvolvimento da codificação espírita, dos livros oficiais, da pedra fundamental do espiritismo, ele também construiu um trabalho próprio. Né? Ele também construiu um trabalho. Tem uma pergunta que está se repetindo aí. Depois vão passar as perguntas para mim. Eu leio aqui, tá? Respondo se for possível. Mas vamos adiante. E eu vou voltar com essa temática da Revista Espírita, porque é um trabalho muito extenso. Então, várias vezes. Vamos ter oportunidades. Posso até começar a próxima live respondendo as perguntas que eu não tocar no assunto nessa. Então, vejam só. Na medida, como eu estava dizendo, na medida que o Kardec desenvolveu o trabalho da codificação espírita, que são os livros oficiais, a pedra fundamental do espiritismo, e isso difundido para o estudo da forma que eu já coloquei, ele também desenvolveu um trabalho próprio, um trabalho conectado ao Kardec, humano, um trabalho conectado ao Kardec enquanto a sua própria iniciativa de conduzir aquilo que ele estava entendendo ser do espiritismo. Humano que eu digo, que não era voltado para as questões daquela equipe tão bem formada, tão bem estruturada, onde a ferramenta mediúnica foi usada para que o espiritismo pudesse acontecer no plano da matéria. Não é? Então, o espiritismo só aconteceu devido às manifestações mediúnicas. Quando essas manifestações foram ordenadas, quando esse efeito mediúnico foi harmonizado, organizado naqueles médiuns que participariam da equipe do Kardec, e com essa função, é que ele conseguiu escrever, ele conseguiu compilar a codificação espírita. E esse outro trabalho ele fez à parte, as revistas espíritas, que ele publicou de 1858 a 1869, que é o ano que ele desencarna. Então vejam só, no mesmo período onde se deu toda a publicação da codificação espírita, Kardec fez um trabalho paralelo de divulgação também do espiritismo por conta própria, onde ele divulgou uma revista, tá? Que ele chamou de Revista Espírita, como eu já falei. E nessa revista, ele usava o gênero textual, jornal, artigo, revista, para uma divulgação mais ampla, uma edição mais barata, tá? Porque imaginem, com um salário de professor na época, certo? Alguém conseguir promover um trabalho como ele promoveu. Vejam só, deixe-me dar só um adendo aqui. Alguém pergunta sobre a edição, né, do livro da Gênesis. Tem um pesquisador
certo? Que ele questiona, isso não tem comprovação nenhuma, tá? A gente tem que ter cuidado ao que a gente se conecta e assume como sendo verdade, certo? Que ele contesta que a partir da quarta edição da Gênese, segundo o Espiritismo, alguma modificação foi sofrida em alguns textos que modificariam completamente o pensamento que se tem da interpretação do livro da Gênesis. Isso não é verdade, isso é mentira, tá? É o ego do pesquisador querendo sobressair, certo? A todo um trabalho que foi realizado pelo Kardec e que traduções, não sejamos fariseus, gente, tá? Traduções sofrem alteração. A gente tem uma coisa que se chama barreira de linguagem. Alguma condição, alguma coisa, interpretação, tradução de uma língua para outra, quantas expressões em inglês a gente tem que não podem ser, não tem tradução para o português e vice-versa, tá? Eu vou responder a pergunta de baixo porque eu acho interessantíssima, mas vejam, quantas expressões a gente tem que a gente vai traduzir em pensamento, que é mais ou menos isso, um significado, tá? Então, muito tem que se caminhar para questionar um trabalho como o do Kardec e aceito no âmbito científico para dizer que a partir de algum ponto isso mudou de rota, tá? Isso não é verdade, certo? Isso não é verdade. Não vão por aí. Veja, pergunta aqui de se ainda essas revistas estão disponíveis, completamente disponíveis. Elas foram compiladas a partir de 1858, elas foram editadas uma revista por mês, tá? Até, vejam só quantas, até 1869, que é quando o Kardec desencarna. Vejam só, o, uma revista por mês, uma revista extensa. E qual era o critério que o Kardec usava para a publicação da revista? Quais artigos, experiências, quais textos conteriam nessas revistas? Veja que interessante, o que as pessoas estavam debatendo sobre o Espiritismo. Vejam só. Então, o que as pessoas estavam debatendo sobre o Espiritismo é que fazia que o Kardec fosse pesquisar mais a fundo, tá? E trouxesse essa temática com base na codificação espírita para a edição daqueles textos que seriam publicados. E sim, essas revistas tem na internet. Todas você consegue de graça, certo? Você consegue de graça e consegue baixar. E aí o pessoal da biblioteca vai entrar em ação, porque vejam, eu não posso ser injusto. Lá nos avisos, certo? Eu esqueci de falar do pessoal da biblioteca. Então, tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação do espiritismo, de indicação de leitura, que é, nossa, um trabalho fantástico, de vídeos indicando leitura, de acesso a isso. Então, provavelmente as meninas aí vão entrar com essa divulgação das revistas espíritas, tá? Que tem aí de graça na internet para você baixar e ler quantos artigos se queira. E a gente vai falar muito sobre elas, inclusive em sequência, tá bom? Então vai ter muito tempo para essa história. Então vejam, o Kardec via lá o que é que se estava debatendo sobre o espiritismo, o que é que a sociedade estava mais em dúvida ou questionando a respeito ou falando sobre. E aí construía diante do material que ele já possuía, porque ele recebeu material do mundo inteiro.
tá? A metodologia utilizada pelo Kardec, tá, foi para que ele levasse em consideração tal fenômeno mediúnico que seria estudado, ele precisava receber essa informação de diversas partes do mundo diferentes, ao mesmo tempo, e de pessoas que não se conhecessem. Então ele passou a receber, ele ficou conhecido, o espiritismo amplamente debatido no meio científico na época. Então ele foi recebendo correspondência de tudo que era lugar. Muita coisa não deu para colocar na codificação. Ou já tinha sido publicada, ou ele não achou que fosse o momento prudente de fazer esse movimento. E ele guardava esses textos. Quando ele via que a comunidade, né, adepta àquele estudo, estava debatendo sobre o assunto, então ele ia escrever e ele trazia à baila essas comunicações e estudos que ele tinha feito, comunicações que ele tinha recebido, correspondências e estudos que ele tinha feito a respeito. Então ele, ao mesmo tempo, ele traz, através de sua iniciativa, então o Kardec, por Allan Kardec, traz, a partir de sua iniciativa da publicação das revistas espíritas, o fomento do caráter evolutivo do espiritismo, que é a ciência. Muitas explicações a respeito de questões folclóricas, por exemplo, de muitas dúvidas sobre manifestações de espíritos. Tem até uma parte que eu anotei aqui para vocês da Revista Espírita que eu acho importante se ter consciência. Vê só, eles têm aqui, ó, Revista Espírita de 1858. Contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre coisas do mundo invisível e do mundo visível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e do seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Então, isso aqui contido na primeira edição da Revista Espírita em abril de 1858. E daí para frente, ele trata de vários outros temas. Esse trabalho do Kardec resultou em foi resultado, aliás, de uma conclusão de um estudo de toda a codificação exercida pelo mesmo, da sua própria obra, onde ele chega a 4 princípios. Esses 4 princípios devem pautar os nossos estudos, pelo menos no que eu trago para vocês aqui, que são eles. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus e em igualdade de condições. Esse é a primeira conclusão que o Kardec traz de todos os seus estudos. A segunda conclusão. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciadas necessariamente em todos os segmentos socioculturais nos 4 cantos do planeta. Terceira conclusão. No período entre as encarnações, o espírito permanece no mundo espiritual,
podendo comunicar-se com os seres encarnados. E a quarta, o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Muito bem, gente. Esse trabalho que eu convido a todos vocês e proponho, né, que nós estejamos juntos nessa caminhada, a gente vai transitar dentre essa atmosfera que o Kardec tirou do seu próprio trabalho. Então ele derivou, né, do que ele construiu dentro da codificação espírita, o seu próprio pensamento colocado nas revistas, em experiências, comprovações, questionamentos, elucidações, dando e fortalecendo no espiritismo o seu caráter evolutivo, que é o científico. Então a gente vai estar aqui conversando muito a esse respeito. Espero que tragam mais dúvidas, mais e mais. Não é? Aceito oposições, questionamentos, outras opiniões. Claro que sim. E por que não? Então, estudem. Nós falamos de tratamento espiritual aqui. Às vezes eu recebo de muitas pessoas, já recebi e continuo recebendo, a seguinte informação: o tratamento não é como é quando a casa está aberta, funcionando na fisicalidade. Não é no sentido de ser menos eficaz agora. É tão eficaz quanto ou mais, devido a todo o momento de diferença que nós estamos vivendo agora e transformação. O que não está alimentado a contento é o daqui para lá. É o que nós damos para o nosso próprio tratamento. E isso, agora, pode ser alimentado através de informação. Nós vivemos o tempo do espírito. E todo o esboço que eu trouxe aqui, estrutural de funcionamento da Quinta de Luz, te dá a possibilidade de você desenvolver essa atribuição. Abrir-se para o que eles têm para trazer para nós. Então, eu repito, a ferramenta não está burilada, o instrumento não está afinado daqui para lá. A nossa casca precisa do tratamento na fisicalidade, eles lá tocando, dizendo que a gente fazer da nossa própria vida, vê? Não é? Entrar numa sala para perguntar o que é que você deve fazer da sua própria vida. Desenvolva-se. Está aí o que a Alexandra e o Márcio trazem nas suas aulas. Certo? Leiam. Está aí o que o pessoal da biblioteca coloca, um esforço danado dessas meninas. Certo? Está aí, leiam. Façam por si. O Cristo, ele se manifesta a partir de então dentro de cada um de nós. A partir de cada um de nós, do nosso próprio movimento. Cada um na sua. Cada um do seu jeito de fazer. Uma boa fonte para o estudo de como você pode fazer está no Espiritismo. E a gente tem essa proposta, colocada de maneira muito orientada, como sempre foi a Quinta de Luz, como sempre é, muito responsável.
desinteressada e de forma benevolente, com atitude positiva direcionada a todos vocês. Bem, o que eu tinha para hoje, Pati, era isso. Não sei se ainda tem tempo, mas da minha parte era incitar vocês que pelo menos deem uma olhada no que o Kardec propôs através do seu trabalho nas revistas espíritas, que traz muita informação boa, onde a gente vive o tempo da informação. Ok? Então, agradeço a todos, tenham uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Cuidem-se, tá? Ainda existe uma pandemia extremamente ativa, crescente. Ele ainda não cumpriu o seu papel, mas nós podemos fazer a nossa parte sempre, em qualquer condição. Joia? Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até a próxima.